Fala pessoas, tudo bem? Então, vamos continuar na genética aqui e ainda seguindo o princípio das heranças monofatoriais, né, aquelas que envolvem apenas um gene. Tá? Hoje nós vamos ver duas exceções importantes. Existem outras variações, mas a gente vai ver lá para frente. Tá? Bom, então a primeira coisa que é importante lembrar é que em genética a regra inicial, né, a regra é clara, é simples e direto. Para cada gene, né, para cada caráter, né, para cada herança, você vai ter dois alelos. Um alelo de origem paterna e um alelo de origem materna. Lembra que eles segregam, se separam de maneira equitativa na formação dos gametas. Bom, isso resulta em quê? Isso resulta nos seguintes genótipos: azão-azão, homozigoto dominante. Azão-azinho, heterozigoto. E azinho-azinho, homozigoto recessivo. Tá? Esses três genótipos, eles resultam em dois fenótipos. O fenótipo dominante, que é aquele em que basta um alelo dominante para a característica ser executada, né, ser manifestada. E o fenótipo recessivo, que é aquele que só se manifesta quando o par de alelos forem recessivos. Tá? Então, o que você tem? Você tem 1, 2, 3 genótipos e 2 fenótipos. Numericamente, essa distribuição ela não é equitativa. Você tem 2 em 3 chances do fenótipo geral ser dominante e 1 em 3 do fenótipo ser recessivo. Tá bom? 3 genótipos para 2 fenótipos. Bom, a primeira variação que a gente vai ter aqui é o que a gente chama de genes letais. Tá? Em geral, tá? Os genes letais eles representam aquela situação em que determinado alelo, tá? Ele compromete o desenvolvimento do embrião, impede com que o indivíduo sobreviva, com que aquele organismo desenvolva-se. Tá? Em geral, quando a gente considera os genes letais, a gente leva em consideração a ocorrência de abortos, certo? Isso, tá? Então não desenvolve. Mas de maneira mais adequada, os genes letais eles não necessariamente têm que levar ao aborto. Tá? Eles podem provocar deformidades significativas, né, que vai comprometer a vida do sujeito, tá? Ou então permite até o nascimento, mas provoca morte pós-natal, né, morte prematura, tá, no recém-nascido. Bom, cada gene em cada espécie ele vai ter uma variação. Em algumas situações, o gene letal ele se manifesta na forma do homozigoto dominante. Em outros casos, do heterozigoto ou do homozigoto recessivo. Tá? Como em geral isso provoca letalidade, provoca deformidade ou impede que o indivíduo alcance a idade adulta e seja apto a reproduzir, a tendência é que os genes letais eles tenham baixa frequência, porque a mortalidade é muito alta. Então vamos ver um primeiro exemplo aqui. O primeiro exemplo que a gente tem aqui são dos gatos Manx. Esses gatos eles são típicos, tá, do Reino Unido. Tá? Por que é típico de lá e não de outro canto? Porque provavelmente esse alelo, essa variabilidade desse alelo letal, ele se estabeleceu ali naquela região e gera o que a gente chama de efeito do fundador, e aquele alelo ele é passado para as gerações seguintes dentro daquele espaço geográfico. Tá? Então o que a gente tem aqui? Os indivíduos que são cesão-cesão, eles são gatos normais, gatos comuns, certo isso? Os indivíduos que são cesão-cesinho, heterozigotos, eles apresentam encurtamento da cauda. Você olha que ele não tem cauda. E esse encurtamento, ele compromete o desenvolvimento da medula espinhal, certo? Isso, tá? Então você tem um comprometimento ósseo que provoca também um comprometimento no sistema nervoso, certo? Mas sobrevivem, tem a deformidade.
O problema é quando o indivíduo é Czinho, homozigoto recessivo, certo? Nesse caso, o embrião ele é inviável, então provoca-se o aborto. Tá? Então vamos fazer uma simulação aqui. Tá? Vamos supor que você tem dois gatos manx, tá? Machos e fêmeas, então sujeitos heterozigotos. Tá? Então eles vão cruzar. Então ó, vamos aqui, ó. Gametas aqui, né? Então, Czão, Czinho, para um gameta, no macho. Na fêmea, Czão, Czinho, manx com manx, certo? Simula as reproduções. Czão, 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 Czinho, Czão, Czinho, 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 certo? Se você for montar o fenótipo, o que dá desse cruzamento? Tá? Lembra, a gente cruza heterozigoto com heterozigoto, não é porque é mais fácil, é porque dá todos os fenótipos e dá pra gente discutir tudo. Tá? Se você for montar os genótipos disso e os fenótipos, o que dá desse troço? A primeira coisa que você tem que levar em consideração é que, neste exemplo, o gene letal ele é um homozigoto recessivo, ele provoca aborto, certo? O indivíduo heterozigoto ele tem deformidade, mas ele vive, certo? Ou seja, este sujeito Czinho aqui, ó, ele não nasce. Se ele não nasce, ele não entra na probabilidade de descendente. Então você não vai contar isso aqui. Ao invés de você ter 4, 1, 2, 3, 4 possíveis descendentes, você só vai ter 3. Logo, 1/3 dos gatos desse cruzamento vão ser normais, porque é o genótipo homozigoto dominante. E 2/3 aqui, ó, eles vão ser indivíduos gatos manx, que são a forma heterozigota. Então perceba, você não tem 4 eventos e desta forma, na hora que você contabiliza os nascidos, você não tem 3 genótipos e 2 fenótipos de tal forma com que dá 2/3, perdão, 2/3 para o fenótipo dominante e 1/3 para o fenótipo recessivo, certo? Isso por quê? Porque o recessivo ele não conta como nascido, tá bom? Você vai ter que dividir deste exemplo os indivíduos dominantes, certo? Normal, manx, tá? Então vamos ver o exemplo aqui. Olha só, em ratos o alelo pesão é letal em homozigose, pesão. Então você tem aqui, ó, que o indivíduo aqui, ó, deixa eu virar a caneta para ver se eu aprendo esse troço. Um indivíduo aqui, ó, que é, opa, tem que mudar para caneta, André. Aqui, ó, isso. Um indivíduo que é pesão é aborto, porque o gene é letal, certo? Provocando morte do embrião. Indivíduos heterozigotos, pezinho, são amarelos. Enquanto que os indivíduos pezinho são pretos. Ótimo, tá? Tô melhorando a escrita. Qual o resultado do cruzamento entre indivíduos amarelos? Aí vamos aqui, ó. O indivíduo é amarelo, então ele é pezinho, cruza, pezinho, pezinho. E aí, o que dá daqui? Certo? Tá? Aqui o que você tem? O indivíduo homozigoto dominante é aborto. Tá aqui, ó. Então ele não nasce, então ele não conta na estatística. O que eu vou ter aqui? Pezinho é o amarelo. Quantos? 2. 2 em quanto? 3. E o indivíduo pezinho, ele é o quê? Ele é preto. Ó, fenótipo, pelo preto. Quantos? Só 1. 1 em quantos? Em 3. Simples assim, não vai fugir disso, pessoal. Tá? É isso só. A outra situação, vamos mudar para o laser, é quando você fala em codominância ou ausência de dominância. Aqui é muito recorrente, a gente vai aplicar esse conceito de variação de herança em outros contextos. Então tem que ficar bastante atento. Tá? É mais frequente que os genes letais. Tá? Quando você fala em codominância,
ou ausência de dominância é como se codominância, todo mundo é dominante. Ou ausência de dominância, ninguém domina. Tá? O pessoal costuma dizer que essa é a manifestação comunista da genética. Tá? Então olha só, qual é a regra? Se eu tenho 3 genótipos, eu tenho 2 fenótipos. O indivíduo que tem alelo dominante, ele é dominante. O indivíduo que só tem alelos recessivos, ele é recessivo. Então eu tenho 3 genótipos para 2 fenótipos. Tá? Então o que, que você tem no caso da ausência de dominância? O indivíduo que é o heterozigoto, tá? Ou seja, o que é híbrido, que não é puro como os homozigotos, significa que o heterozigoto ele representa uma mistura das características dos sujeitos que são homozigotos. Um exemplo disso é essa planta bonitinha aqui, ó, as boninas. Tá? Nas boninas, você pode ter pétalas vermelhas, pétalas brancas, que são as formas puras. Tá? Alelo vermelho, vermelho, alelo branco, branco. Quando uma planta tem um alelo vermelho e um alelo branco, ela é rosa. Então, né, o rosa é a mistura do vermelho com o branco. Não é nem branco nem vermelho. É uma terceira característica. Então, é um terceiro fenótipo. Então, como eu vou ter 3 genótipos e 3 fenótipos, eu não tenho dominante aqui. Certo? Então, ao invés de eu utilizar uma letra maiúscula e uma letra minúscula, eu uso letras diferentes para os puros. Tem que ficar atento. Então, olha só. O indivíduo que é Vzão é aquele que vai ter pétalas vermelhas. O indivíduo que é Bzão vai ser aquele indivíduo que vai ter pétalas brancas. E o indivíduo que é rosa, ele vai ter vermelho e branco. Se você coloca VB ou BV, dá na mesma, certo? Porque aqui não tem um dominante sobre o outro. Você tem uma mistura. Logo, nesse caso, você vai ter 1/3 em genótipos, fenótipos para indivíduo de uma característica, 1/3 para outra e 1/3 para outra. A distribuição ela é igual, tá bom? Então, vamos para o nosso exemplo aqui. Ó. Em gados da raça Shorthorn, tá? Que são aqueles que têm o chifre curto, tá? É pouco comum no Brasil, os indivíduos puros possuem pelagem vermelha, que é esse aqui, ó, e branca, que é esse aqui. Então eles são os puros. Significa o que é ser puro? Significa que são homozigotos, tá? Já os heterozigotos são castanhos, conhecidos como ruão. São esses aqui. Tá? Qual a prole resultante, André, do cruzamento entre indivíduos ruão? Então perceba. Vou mudar aqui de novo. Tá? Então, um indivíduo, vem cá, que é vermelho, é puro, vermelho, vermelho. O indivíduo que é branco é puro, está no texto, branco, branco. Se você usar maiúsculo ou minúsculo, tanto faz. Tá? E o indivíduo que é o ruão, ele é o híbrido, ele é a mistura, vermelho com branco. Certo isso? Tá? Então você nota aqui, ó, ele é como se fosse uma escala, né? Então vai lá. Qual o resultado do cruzamento do ruão? De novo, cruzamento manjado, né? Vermelho com branco, vermelho com branco, porque é como os pais são. Vermelho, 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 branco, vermelho, branco, branco, branco. O que eu vou ter? Ó? Vzão, Vzão. Vzão, Vzão é o quê? Vermelho. Então, ó, vermelho. Quantos? 1. 1 em quantos? Nesse caso, 1 em 4. Certo? Branco, que é o VB. Quantos? 2. 2 em quanto? 2 em 4. Meio. Certo? Depois. Ah, meu Deus, aqui é 1/4. Desculpa. Branco é 1/4. Branco. Aqui é o ruão. Perdão, pessoas. O ruão, que é o sujeito que é o híbrido. Quantos? Meio. Então, 1/4 com 1/4 com meio, 1 inteiro.
tá? Fica atento aí, não vacilar, tá? Então, perceba, você vai ter situações de codominância, né, de ausência de dominância, quando você tiver uma característica em que a manifestação do fenótipo heterozigoto é uma mistura, é diferente dos indivíduos que são homozigotos. Lembra, para homozigoto você vai chamar de puro, para heterozigoto você vai chamar de híbrido, certo? Tá? Então, fiquemos atentos, principalmente a essa questão que envolve a codominância, porque a codominância ela é muito recorrente. Por exemplo, na hora que a gente estiver discutindo na outra semana sobre sistema sanguíneo ABO, a gente vai ver que tem a presença de codominância lá. Tá bom? Tá? Então, espero que tenha sido proveitoso. Até a próxima. Tchau.